O doutor Carlos Mendes, um renomado biólogo de 58 anos, e sua filha Laura, uma promissora bióloga de 25 anos, embarcaram em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. O destino era o coração da Amazônia, onde planejavam estudar espécies raras de anfíbios. Mal sabiam eles que estavam prestes a enfrentar um terror muito maior do que podiam imaginar. O pequeno avião aterrissou em uma clareira improvisada, cercada por uma densa mata verde. O ar úmido e pesado os envolveu imediatamente, trazendo consigo o aroma característico da floresta tropical. Carlos ajustou seus óculos, observando atentamente a paisagem ao seu redor, enquanto Laura checava o equipamento. "Pai, você tem certeza de que estamos no lugar certo?" Laura perguntou, um leve tremor em sua voz traindo sua apreensão. Carlos assentiu, seus olhos brilhando com a empolgação de um cientista prestes a fazer uma grande descoberta. "Absoluta, querida. Este é o local perfeito para nossa pesquisa." Enquanto descarregavam o equipamento, um silêncio antinatural caiu sobre a floresta. Os pássaros pararam de cantar, e até mesmo os insetos pareciam ter emudecido. Um arrepio percorreu a espinha de Laura, mas ela o ignorou, atribuindo a sensação ao cansaço da viagem. À medida que montavam o acampamento, Carlos notou marcas estranhas no chão lamacento. Pareciam rastros de algo muito grande, maior do que qualquer animal que ele conhecia na região. Franzindo o senho, ele se agachou para examinar melhor. "Laura, venha ver isto", ele chamou, sua voz um misto de curiosidade e preocupação. Quando Laura se aproximou, um rugido ensurdecedor ecoou pela floresta, fazendo o chão tremer sob seus pés. Pai e filha trocaram olhares de pavor, percebendo que sua aventura científica estava prestes a se transformar em um pesadelo. Naquela noite, enquanto se acomodavam em suas barracas, os sons da floresta pareciam amplificados. Cada farfalhar de folhas, cada quebrar de galho soava como uma ameaça iminente. Carlos tentava manter a calma, mas Laura podia ver a preocupação em seus olhos. "Amanhã começaremos nossa pesquisa", ele disse, forçando um sorriso. "Tudo vai ficar bem." Mas enquanto as sombras da noite engoliam o acampamento, algo se movia nas profundezas da floresta. Algo antigo, faminto e maior do que qualquer criatura que eles já haviam encontrado. A caçada estava prestes a começar, e Carlos e Laura eram as presas. O amanhecer trouxe uma falsa sensação de segurança. Carlos e Laura emergiram de suas barracas, determinados a iniciar sua pesquisa. A floresta parecia ter retomado sua rotina normal, com o canto dos pássaros e o zumbido dos insetos preenchendo o ar. Enquanto adentravam a mata densa, Laura não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. Seus olhos vasculhavam constantemente as sombras entre as árvores, procurando por algo que sua mente racional dizia não existir. "Pai", ela sussurrou, segurando o braço de Carlos, "você não sente como se algo estivesse nos seguindo?" Carlos pausou, escutando atentamente. Por um momento, ele também sentiu aquela presença ameaçadora, mas rapidamente afastou o pensamento. "É só a floresta, querida. Estamos em território desconhecido, é normal nos sentirmos um pouco paranoicos." Continuaram sua jornada, coletando amostras e fazendo anotações. Mas à medida que o dia avançava, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer. Equipamentos desapareciam misteriosamente. Galhos enormes caíam perto deles, quase os atingindo. E o mais perturbador: pegadas gigantescas apareciam do nada, como se algo monstruoso estivesse brincando de gato e rato com eles. No meio da tarde, chegaram a uma pequena clareira onde um riacho corria. Decidindo fazer uma pausa, Carlos se abaixou para encher sua garrafa d'água. Foi então que viu algo que gelou seu sangue. Flutuando na água, havia pedaços do que parecia ser pele de cobra, mas de um tamanho impossível. "Laura", ele chamou, sua voz tremendo, "acho que descobrimos algo que não deveríamos." Antes que Laura pudesse responder, um movimento na água chamou sua atenção. O coração dela disparou, e ela sentiu as pernas fraquejarem. "Pai, precisamos sair daqui. Agora." Mas quando se viraram para retornar ao acampamento, perceberam com horror que não reconheciam mais o caminho. As árvores pareciam ter se movido, fechando-se ao seu redor como uma armadilha viva. O pânico começou a se instalar quando ouviram um sibilo distante, mas inconfundível. Era um som que não pertencia a nenhum animal que conheciam, um som que prometia morte e destruição. A noite começava a cair, e com ela veio a terrível compreensão de que teriam que passar a noite na floresta, longe da relativa segurança de seu acampamento.
Enquanto procuravam um lugar para se abrigar, Carlos e Laura não podiam deixar de pensar que, a cada passo, estavam se aproximando ainda mais do horror que os espreitava nas sombras. A escuridão os envolveu, trazendo consigo os sons noturnos da Amazônia. Mas entre os ruídos familiares da floresta, algo mais se movia. Algo grande, antigo e faminto. E estava se aproximando. O amanhecer trouxe um alívio momentâneo para Carlos e Laura. Exaustos e abalados, eles finalmente conseguiram se orientar e retornar ao acampamento. Mas a sensação de segurança durou pouco. Ao chegarem, encontraram o local completamente destruído. As barracas estavam rasgadas, os equipamentos espalhados e quebrados. Marcas de arrasto enormes sulcavam o chão, como se algo monstruoso tivesse passado por ali. Isso não é possível, murmurou Carlos, sua voz tremendo. Nenhum animal conhecido poderia fazer isso. Laura, com os olhos arregalados de medo, apontou para algo no chão. Pai, olhe. Entre os destroços, havia uma pele de cobra descartada, maior do que qualquer uma que já tinham visto. Isso é de uma anaconda, mas o tamanho é impossível. Deve ter pelo menos 30 metros de comprimento. Decididos a buscar ajuda, pai e filha partiram em direção ao rio, esperando encontrar algum povoado. Após horas de caminhada tensa, avistaram fumaça no horizonte. Aliviados, apressaram o passo. A vila que encontraram era pequena e primitiva. Os moradores, uma mistura de indígenas e ribeirinhos, os receberam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Um ancião, apresentado como pajé Raoni, se aproximou deles. Vocês não deveriam estar aqui, disse o velho, seus olhos sábios carregados de preocupação. A grande mãe despertou, e ela está faminta. Carlos e Laura trocaram olhares confusos. Grande mãe? Perguntou Laura. Uma criatura ancestral que dorme por décadas, às vezes séculos. Quando acorda, devora tudo em seu caminho para saciar sua fome. Enquanto o velho falava, gritos de pânico ecoaram pela vila. Todos se viraram para ver uma cena de horror. Deslizando entre as árvores, uma serpente monstruosa emergia da floresta. Seu corpo era grosso como um tronco de árvore, coberto por escamas do tamanho de pratos. Seus olhos, amarelos e frios, varreram a vila em busca de presas. O caos se instalou. Pessoas corriam em todas as direções, enquanto a anaconda gigante investia contra as cabanas, esmagando-as como se fossem feitas de palitos. Carlos agarrou a mão de Laura e correu, arrastando-a para longe do monstro. Precisamos voltar para a floresta, gritou ele, lutando para ser ouvido em meio aos gritos e ao som de destruição. Enquanto fugiam, viram com horror a serpente engolir pessoas inteiras, seu corpo se contorcendo de forma grotesca a cada nova vítima. O pajé Raoni, de pé em meio ao caos, ergueu os braços e começou a entoar um cântico antigo, como se tentasse acalmar a besta. Carlos e Laura correram para a segurança da mata, o coração batendo furiosamente. Atrás deles, os sons de destruição da vila continuavam, misturados aos gritos agonizantes das vítimas. Perdidos novamente na floresta, pai e filha se deram conta de que agora não eram apenas pesquisadores em busca de descobertas científicas. Eram presas, caçados por um predador ancestral cuja existência desafiava tudo o que conheciam sobre o mundo natural. A noite caía, e com ela veio a certeza de que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. A escuridão da floresta amazônica engoliu Carlos e Laura enquanto eles corriam desesperadamente, os sons de destruição da vila ainda ecoando em seus ouvidos. O medo os impulsionava, fazendo-os ignorar os arranhões dos galhos e o cansaço que começava a dominar seus corpos. Pai, ofegou Laura, para onde estamos indo? Carlos, com o rosto coberto de suor e sujeira, respondeu entre respirações pesadas. Precisamos encontrar um lugar alto. Talvez possamos avistar algum rio, alguma rota de fuga. Mas a floresta parecia conspirar contra eles. Cada trilha levava a becos sem saída, cada clareira era um convite para serem vistos pela monstruosa anaconda. A sensação de estarem sendo observados nunca os abandonava. De repente, um sibilo aterrorizante cortou o ar. Estava próximo. Muito próximo. Não se mova, sussurrou Carlos, segurando o braço de Laura com força. No silêncio que se seguiu, puderam ouvir o som de algo enorme se arrastando pelo chão da floresta. Galhos estalavam, árvores menores eram derrubadas. A criatura estava caçando. Com o coração na garganta, pai e filha se esconderam atrás de uma árvore gigantesca. Laura sufocou um grito quando viu a cabeça monstruosa da anaconda surgir entre as folhagens.
Os olhos da serpente, frios e calculistas, vasculhavam a área. Por um momento que pareceu uma eternidade, a anaconda ficou imóvel, sua língua bifurcada provando o ar. Carlos e Laura mal ousavam respirar. Então, como se tivesse perdido o interesse, a criatura começou a se afastar. O alívio durou pouco. Ao tentar se mover, Laura pisou em um galho seco. O estalo, embora pequeno, foi como um tiro na quietude da floresta. A reação foi instantânea. A anaconda girou com uma velocidade impossível para algo tão grande. Seus olhos se fixaram exatamente onde Carlos e Laura estavam escondidos. A perseguição começou. A anaconda se movia com uma agilidade aterrorizante, derrubando árvores e esmagando a vegetação em seu caminho. Carlos e Laura corriam como nunca haviam corrido antes, saltando sobre raízes, desviando de galhos, o terror dando-lhes uma força sobre-humana. Em um momento de desespero, Carlos viu uma pequena abertura em um penhasco próximo. Ali! Ele gritou para Laura. Aquela caverna. Eles se lançaram para a abertura, sentindo o hálito quente da anaconda em suas costas. Por pouco, muito pouco, conseguiram entrar na caverna estreita. A serpente gigante bateu contra a rocha, incapaz de segui-los, seu sibilo furioso ecoando pela floresta. Ofegantes e trêmulos, pai e filha se abraçaram na escuridão da caverna. Lágrimas silenciosas corriam pelos rostos de ambos. O que vamos fazer agora? Sussurrou Laura, o medo evidente em sua voz. Carlos, tentando manter a calma por sua filha, respondeu: vamos descansar um pouco. Depois precisamos encontrar um jeito de sair daqui, de avisar alguém. Mas enquanto falava, ele sabia que suas chances eram mínimas. E ela era paciente. Muito paciente. A noite caiu sobre a Amazônia, trazendo consigo uma escuridão opressiva e sons que faziam gelar o sangue. Na pequena caverna, Carlos e Laura se perguntavam se viriam o próximo amanhecer. O amanhecer trouxe uma falsa sensação de esperança para Carlos e Laura. Exaustos e famintos, eles emergiram cautelosamente da caverna. A floresta parecia estranhamente silenciosa, como se toda a vida selvagem estivesse se escondendo. Precisamos encontrar o rio, disse Carlos, sua voz rouca. É nossa única chance de escapar. Movendo-se silenciosamente pela mata, pai e filha usaram toda sua experiência como biólogos para se orientar. Cada som, cada movimento nas sombras os fazia congelar de medo. A ameaça da anaconda gigante pairava constantemente sobre eles. Após horas de caminhada tensa, finalmente ouviram o som de água corrente. O alívio foi momentâneo. Ao chegarem à margem do rio, viram que era largo demais para atravessar a nado. Ali! Exclamou Laura, apontando para uma pequena canoa amarrada a um tronco caído. Enquanto se apressavam em direção à embarcação, um movimento na água os fez parar. Lentamente, a cabeça monstruosa da anaconda emergiu do rio, seus olhos fixos neles. Não se mova, sussurrou Carlos, seu corpo tremendo. A anaconda deslizou para fora da água, seu corpo gigantesco se desenrolando na margem. Era ainda maior do que haviam imaginado, suas escamas brilhando sob o sol da manhã. Num movimento desesperado, Carlos empurrou Laura em direção à canoa. Vá! Eu vou distraí-la. Não, pai! Gritou Laura, mas Carlos já corria na direção oposta, acenando os braços e gritando para atrair a atenção da serpente. A estratégia funcionou. A anaconda se lançou em perseguição a Carlos, que corria em zigue-zague entre as árvores. Laura, chorando e gritando, lutava para soltar a canoa. Carlos correu o máximo que pôde, mas a exaustão o alcançou. Ele tropeçou, caindo pesadamente no chão. Virando-se, viu a anaconda se erguendo sobre ele, pronta para o bote fatal. Nesse momento, um grito cortou o ar. Laura havia voltado, carregando um galho em chamas. Ela o atirou contra a serpente, acertando-a no rosto. Juntos, correram de volta para o rio e se lançaram na canoa. Remaram freneticamente, a adrenalina dando-lhes forças que não sabiam possuir. Mas a anaconda não desistiu. Ela mergulhou no rio, nadando velozmente em direção à frágil embarcação. Carlos e Laura remavam desesperadamente, sabendo que suas vidas dependiam de cada movimento. A serpente os alcançou, seu corpo monstruoso elevando-se da água. Com um golpe poderoso, ela virou a canoa. Carlos e Laura foram lançados na água turbulenta. O que se seguiu foi um pesadelo aquático. Pai e filha lutavam para manter-se à tona, enquanto a anaconda circulava ao redor deles. Em um momento de horror,
Laura sentiu algo agarrar sua perna. Ela gritou, sendo puxada para baixo. Carlos mergulhou, determinado a salvar sua filha. Mas a força da anaconda era imensa. Ele viu, impotente, Laura ser arrastada para as profundezas. Sem pensar duas vezes, nadou atrás dela. Nas águas escuras do rio Amazônico, pai e filha foram engolidos pela criatura ancestral. Seus últimos pensamentos foram um do outro, unidos até o fim em sua busca por conhecimento que os levou a esse destino trágico. A superfície do rio voltou à calmaria. A anaconda gigante desapareceu nas profundezas, satisfeita com sua caçada. A floresta amazônica guardou mais um segredo em suas sombras verdes. Nos anos que se seguiram, histórias sobre a monstruosa anaconda continuaram a circular entre os habitantes da região. Pesquisadores desapareciam misteriosamente, vilarejos eram encontrados destruídos. A lenda da Grande Mãe cresceu, alimentada pelo medo e pelo mistério. E em algum lugar nas profundezas da Amazônia, a anaconda gigante continuava a dormir, esperando seu próximo despertar faminto. Agradeço a todos por terem embarcado nessa aventura macabra conosco. Se esta história gelou seu sangue e fez seu coração acelerar, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal Terror e Medo para mais histórias que desafiam os limites do medo.